Opa, e aí, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Enfim, chegamos então ao final do nosso curso de Fisiologia Humana e, como tema, Sistema Reprodutor. Então, como eu organizei essa aula? Primeiro, eu vou lhe mostrar os conceitos da anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino. Aí depois a gente passa para o feminino. Lhe mostro o ciclo menstrual, a possibilidade da gravidez e aí terminamos com os métodos contraceptivos. Perfeito? Então bora lá? Olha só. Então, primeiramente, nós vamos aqui discutir. Vou me colocar aqui no cantinho para não atrapalhar. Então, primeiramente, nós vamos discutir o aparelho urogenital masculino. Tio Dani, por que, hein? Urogenital. Porque o mesmo órgão que vai participar da reprodução, que é o pênis, também participa da excreção, né, da liberação de urina. Então, por dentro do pênis, a gente sabe que tem a passagem da urina através do canal da uretra. Tudo bem? Mas isso a gente vai discutir melhor. Então, eu já coloquei para você a sequência de órgãos que compõem o aparelho reprodutor masculino, as glândulas anexas, e a ideia é a gente tentar aqui simular desde o momento da produção do espermatozoide até a sua ejaculação. Perfeito? Então, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vamos pegar uma corzinha bonitinha que é magenta. Então, bora nós. Tudo começa aqui, né, gente? Testículos. Testículos são as gônadas masculinas, elas ficam localizadas nessa bolsa que podemos chamar de escroto ou mesmo saco. É uma redundância quando a pessoa chega e fala saco escrotal, porque escroto já quer dizer saco. Então você estaria falando saco-saco. Para quê, né? Então você pega e fala só saco. Tio Dani, posso usar esse termo? Pode, sem problema algum, tá bom? Então, os testículos eles são armazenados no saco justamente para garantir uma redução da temperatura desses órgãos. Mas por que, tio Dani? Porque a 36,7 graus Celsius, a espermatogênese ela não ocorre de forma viável. Então eu posso te dizer que na nossa temperatura corpórea, os espermatozoides não sobreviveriam. Por isso a necessidade de retirá-los dessa fonte de calor e com isso garantir uma espermatogênese correta. Existem alguns meninos que nascem com uma condição chamada criptoquirdia, que é a retenção dos testículos. Aliás, meninas, vocês sabiam que a gente nasce de saquinho murcho? É. Aí, depois do nascimento, é que os testículos descem da região pélvica em direção ao saquinho. Tudo bem? E se não descer, aí então o pediatra vai ensinar a fazer uma espécie de uma massagem para tentar fragmentar os ligamentos dos testículos e fazendo assim com que eles desçam. Caso isso não ocorra, aí a gente pode ter como opção a cirurgia, tá bem? Então, o importante é que eles estejam colocados do lado de fora do corpo masculino. Perfeito? Bom, quando é que o homem começa a produzir espermatozoides? A partir da puberdade. Dentro dos testículos existem túbulos seminíferos muito fininhos e justamente dentro desses túbulos é que acontece a meiose, é que acontece a espermatogênese. Então, desde a puberdade até o fim da vida. Interessante, né? Então, o homem ele só para de produzir espermatozoides somente ao morrer. Mas nós vamos apresentando um decréscimo nessa produção ao longo da vida, tá? Isso caracterizaria não só a questão dos espermatozoides, mas também a produção de testosterona, caracterizaria uma andropausa. Sim, nós também apresentamos essa condição. Tá bem? Perfeito? Bom, diariamente nós homens produzimos em torno de 100 milhões de espermatozoides. E esses espermatozoides serão armazenados
Aqui, gente, nessa estrutura chamada epidídimo. O epidídimo, então, seria uma espécie de bolsa que armazena os espermatozoides produzidos nos testículos. O interessante é você lembrar desse número que eu vou te falar. Ó. Espermatozoide, ele tem uma vida média de 72 horas, 3 dias. Então, no máximo, eu vou encontrar nos meus epidídimos espermatozoides que foram produzidos nos últimos 3 dias. Então, eu posso te dizer que, ao final de 3 dias, uma ejaculação poderá liberar até 300 milhões de espermatozoides. Tudo bem? Depois disso, esses espermatozoides eles morrem, eles são digeridos, são fagocitados e, claro, serão utilizados pelas próprias paredes dos órgãos do aparelho reprodutor masculino. Tudo bem? Beleza? Pois bem, agora chegou o momento da ejaculação. Já, tio Dani? Já. Nós temos uma ejaculação precoce aqui. Então, nós ainda temos, pura e simplesmente, células, espermatozoides. Esses espermatozoides eles vão subir através desse canal que passa ao redor da bexiga urinária. Esse canalzinho ele se chama duto deferente. É deferente mesmo, tá bem? E através do duto deferente é que os espermatozoides seguirão adiante, até que então nós encontraremos ela, a vesícula seminal. Nós temos um par de vesículas seminais, tá bem? Então tá aqui. Ela é responsável por produzir a primeira porção líquida daquilo que você chama de sêmen. Então, olha só. Sêmen nada mais é do que, vamos lá, espermatozoides. Então eu tenho spits, beleza? Que são os gametas. E aí eu tenho o líquido, e aí você pode chamar de seminal, porque é o líquido produzido pelas vesículas seminais. Tio Dani, qual que é a finalidade dessa porção do líquido seminal? Basicamente, garantir a nutrição dos gametas, tá bem? Então, a gente vai garantir aqui nutrição. Os espermatozoides precisam de monossacarídeos justamente para a produção de ATP e manterem-se vivos ao longo desses 3 dias que vão se seguir adiante. O curioso é que, quando a gente fala em monossacarídeos, geralmente nós pensamos em glicose, não é verdade? Pois é, dificilmente a gente encontrará glicose. A vesícula seminal ela se aproveita da frutose que nós ingerimos e através dos alimentos nós vamos consegui-los. E é daí que nasce uma história que ronda os círculos masculinos de que se um homem chupar abacaxi, o sêmen dele ganhará o sabor de abacaxi. Nossa, isso é horroroso, tem nada a ver. A questão é, se esse cara ingerir um fruto doce, aliás, posso sugerir? Por que abacaxi? Pensa, por exemplo, numa manga bem doce mesmo. A quantidade de frutose ingerida é alta, muito provavelmente essa frutose ela vai ser encontrada lá no líquido seminal. Então eu posso dizer que o sêmen ele pode ser ligeiramente adocicado, tá bom? Mas não tem sabor de abacaxi, tá bom? Então beleza. Então veja aqui, agora estamos já nadando no meio líquido, mas não acabou. Por quê? Porque agora esses espermatozoides mais o líquido seminal chegam à famosa próstata. Então a próstata é uma glândula importantíssima porque ela é a responsável pela produção do líquido, prostático, tá bem? Esse aqui, mouse, hoje você tá, hein? É o líquido prostático. Tio Dani, e para que serve o líquido prostático? Isso é super importante. O canal vaginal ele é naturalmente ácido.
é uma estratégia de proteção para impedir a proliferação de micro-organismos. E essa acidez ela pode ser um tanto quanto perigosa para os espermatozoides. Eles podem morrer. Então, por isso a necessidade de neutralização. Então, lá, o papel do líquido prostático é garantir a neutralização da acidez do canal vaginal, tá bem? Mas essa neutralização ela é provisória, depois a mulher consegue retomar. Perfeito? Então, isso daqui é o que você chama de sêmen. Sêmen, então, é uma mistura de espermatozoides, o líquido seminal mais o líquido prostático. Aí sim, é agora que o homem contém sêmen e ele está preparado para a ejaculação. O interessante, de novo, é perceber que por dentro da próstata, reparem que existe um canal que se liga diretamente à bexiga urinária. Ô, tio Dani, peraí, então isso é ali que nós vamos ter a passagem da urina. Eu estou tentando trocar aqui a corzinha, mas hoje esse meu amiguinho mouse aqui está difícil. Então eu vou fazer no magenta mesmo. Então a urina que está aqui, ó, ela vai passar aqui por dentro e seguir adiante, não é? Então a uretra ela ficará contaminada com urina. Poxa, tio Dani, mas depois vem o sêmen, ele também não pode ser contaminado? Pode. Por isso que sempre, antes de uma ejaculação, nós ativamos essas glândulas bem pequenas que ficam na base do pênis, chamadas de bulbo uretrais ou glândulas de Cooper. Elas liberam uma secreção viscosa, translúcida, tá? É bem melada, que serve justamente como um sanitizante, né? Então pensa como se fosse um germicida. Ele passa limpando o canal da uretra e outra, né? Ele como é bastante viscoso, ele acaba se prendendo à glande, que é o nome que a gente dá à cabeça do pênis, o que pode ser utilizado ali como um lubrificante natural na hora da penetração, tá bom? Ô tio Dani, eu já ouvi falar que tem gente que consegue engravidar mesmo sem ter ejaculado apenas com esse líquido. Isso é verdade? É verdade. Sabe aquela história? Você perguntaria assim para mim. É verdade que essa semana alguém de Ribeirão Preto ganhou sozinho na Mega Sena 70 milhões? É verdade. Então, pensa comigo. Dá para você ganhar na Mega Sena sozinho? Dá. Mas é provável que você ganhe? É mais improvável. Então, por isso, é possível que ocorra uma gravidez. Mas é muito improvável que ela venha de fato ocorrer. Tá? Para você ter ideia, pense bem, na hora que secreta essa secreçãozinha, né, sair esse líquido, ela tem que estar contaminada com espermatozoides, que eu gosto de imaginar, tipo, espermatozoide Chuck Norris, né? Que, poxa vida, o cara saiu de lá de trás da próstata, caiu nesse líquido, sai, o cara consegue vencer justamente a acidez do canal vaginal, ele acerta a tuba uterina. Poxa, olha, brincadeira, hein? Quem conseguir engravidar, né, diante dessa circunstância, nunca mais vai ganhar na Mega Sena. Tudo bem? Perfeito? Entendeu então? Cuidado, tá? Os exercícios, eles geralmente pedem para que você esteja na qualidade de um espermatozoide, pedindo então qual é a sequência que você faria durante a passagem no corpo masculino. Então seria testículos, epidídimos, dutos deferentes, vesículas seminais, próstata e então uretra. Tio Daniel, eu tenho que falar pênis? Depende. Se você falar pênis, subentende-se que esse espermatozoide está passando por dentro da uretra. Então é meio complicado, viu? Se você usar uretra, não usa pênis. Perfeito?
Tudo bem? Deixa eu só lembrar vocês do seguinte: alguns homens não desejam ter filhos ou não desejam ter mais filhos. E eles podem recorrer a um método cirúrgico chamado vasectomia. Então, é um procedimento laboratorial, não precisa ir para centro cirúrgico. O médico ele vai dar uma anestesia local ali no saco. Né? Ele faz uma pequena incisão com um bisturi, puxa o duto deferente para fora e aí, usando geralmente um bisturi elétrico, ele corta isso daqui, né? Então, ao cortar o duto deferente, como o bisturi elétrico, ele acaba cauterizando as extremidades. Então, aqui embaixo, você tem a produção de espermatozoides no testículo. Eles até podem subir, mas daqui eles não passam. E a mesma coisa pode acontecer aqui em cima, né? Então, se algum espermatozoide conseguir sair, aqui em cima também está fechado. Tudo bem? A vasectomia, ela era considerada uma estratégia definitiva de contracepção. Hoje nós sabemos que ela pode ser revertida, tá bom? Mas eu confesso que até agora eu não vi nenhuma questão de vestibular abordando essa nova característica da vasectomia, de ser reversível. Muito provavelmente vocês ainda encontrarão como método irreversível. Tudo bem? Beleza? Só que agora, para a gente fechar essa parte da anatomia masculina, é claro que a gente precisa entender de forma rápida, fácil, como acontece a ereção do pipizão. Então aqui, vamos começar da esquerda para a direita. Nesse pipizão aqui, o que eu fiz? Eu tirei um tecido da região dorsal e cortei o pipizão transversalmente. Para que você percebesse que, não há musculatura dentro do pênis. Então esquece. A ereção não é um mecanismo muscular. 2. Você encontra duas longas colunas de um tecido super poroso que a gente chama de corpos cavernosos, tá bem? Os corpos cavernosos, o próprio nome já sugere, são eles que irão receber sangue, vão se encher, garantindo a ereção. Tudo bem? Mas existe um terceiro cilindro dentro do pênis, que é o corpo esponjoso. O corpo esponjoso, reparem que a uretra passa por dentro do corpo esponjoso. Esse cara, ele participa do fenômeno da ereção, mas ele não tem a propriedade que os corpos cavernosos têm de alongar o pênis e também deixá-lo mais grosso. Tio Dani, qual que vai ser a finalidade do corpo esponjoso? Ele vai comprimir o canal da uretra. Por isso, olha só, aqui está o pipizinho desse indivíduo dormindo, certo? Então, beleza. Se a gente fizer aqui, né, um corte e analisar, primeira coisa, observem que as veias penianas elas estão bem dilatadas. Veia todo vaso que volta ao coração. E reparem as artérias ou as arteríolas, elas estão comprimidas. A artéria é todo vaso que sai do... Peraí, tio Dani. Se as arteríolas estão comprimidas e as veias estão dilatadas, o sangue não chega e o sangue que já está dentro do pênis vai embora. Por isso que ele se encontra flácido. Tudo bem? Esse é o ponto interessante. E claro, pouco sangue, o tecido esponjoso, tá? Bastante mole, e a uretra dilatada, permitindo a passagem de urina. Quando rola a ereção, então você tem a dilatação das arteríolas e a compressão das veias. Então, em outras palavras, o sangue chega ao pênis, mas não vai embora. Ele fica represado. E ele então passa a encher os corpos cavernosos. E um pouco desse sangue também enche o corpo esponjoso.
E reparem que a uretra, ela se achata. Tio Dani, para quê, hein? Qual é a finalidade de achatar a uretra? Aumentar a pressão. Pressão? Que pressão, tio Dani? Sanguínea? Não. Aumentar a pressão do fluido ejaculatório. É, do sêmen. Na hora da ejaculação, pense bem. Você precisa garantir que um espermatozoide chegue o mais próximo possível do ovócito. Por isso, quando eu contraio, quando eu comprimo o canal da uretra, eu consigo ejacular de forma mais distante. Perfeito? Então, essa é uma estratégia que é extremamente vantajosa, tanto é que passou por processo de seleção natural e nós meninos conhecemos muito bem. O que é, tio Dani? Como dói fazer xixi de pipizão duro. Dói, hein? Por quê? Porque eu tenho uma pequena vazão. Né? É justamente para aumentar a pressão. Aí, meu amigo, você que está aí, né, me acompanhando nessa aula, fala a verdade, hein? Fazer xixi de pipizão duro, o que que acontece? Psh, ele sai para tudo quanto é lado, né? Acaba fazendo xixi fora da privada. Eu conheço isso. Então, tomar um tiquinho de atenção, em especial quando a gente fala dessas medicações que são facilitadoras da ereção. O caso clássico, o Viagra. Então, onde o Viagra atua? Na parte circulatória. Então, o Viagra ele é um vasodilatador, mais especificamente das artérias, e um vasoconstrictor das veias. Não sei se você já leu alguma coisa a respeito dessas medicações. Gente, não é porque um homem ingere Viagra que ele vai ter uma ereção. A ereção, ela ainda é um fenômeno dependente da estimulação neural, mais precisamente do sistema nervoso parasimpático. Se ele não tem essa estimulação neural, não há Viagra que consiga promover a ereção. Tudo bem? Ela é apenas uma medicação facilitadora. Bora então agora? Vamos dar uma olhada nas menininhas? Então, bora nós! Então agora, olha só que interessante. O sistema agora é chamado de genital feminino e não mais urogenital. Por quê, tio Dani? As meninas são muito organizadinhas, né? Elas possuem, olha só, acompanha aqui comigo, a uretra, canal para fazer o xixizinho. Elas têm a vagina para fazer filhinho, não é? Tudo bem separado. Nós, homens, não. Utilizamos o mesmo canal que a uretra, tanto para reprodução quanto para a excreção. Tudo bem? Então, olha só. Uma das coisas que eu gosto de enfatizar, né, quando eu estou junto de vocês é uma confusão que geralmente os meninos cometem. Então, o menino, quando ele começa a falar a respeito do aparelho reprodutor feminino, ele fica um pouco envergonhado para usar aqueles termos mais populares. Então ele chega e fala: Nossa, você viu aquela foto de mulher pelada, mas que vagina bonita ela tem? Não, chuchu. Né? Não é possível que naquela foto você foi capaz de ver a vagina. Por quê, tio Dani? Porque não dá. A vagina é um canal. Eu estou tentando trocar aqui a cor do meu pincel. E olha que tá uma beleza, viu? Ô, mousezinho maledito. Então, a vagina é um canal. Então, só se você fosse um ginecologista para poder ver o canal vaginal. O que somos capazes de ver, né, tanto eu quanto você, menininha, é a vulva. Então, a vulva é o nome que a gente dá à genitália externa da mulher, que é formada pelos grandes e pequenos lábios. É também dentro dessa constituição que pensa do umbigo para baixo, tá bom? Primeira coisa que a gente vai encontrar entre os pequenos lábios,
o clitóris. Jesus Cristo disse clitóris e não clítoris, tá bom? Clitóris, que é o órgão neural associado a um tipo de prazer sexual. Como assim um tipo de prazer sexual? Rapidinho, tá? Mulheres podem ter dois tipos de prazer sexual: clitoriano e vaginal. O clitoriano é através da estimulação direta dessa estrutura. Isso se dá, seja durante a penetração, até mesmo da própria estimulação externa. Agora, o prazer sexual vaginal, ele se dá em especial pela fricção e dilatação das paredes da vagina. Então, por isso que algumas mulheres elas atingem o orgasmo só com um tipo de estimulação ou os dois. Tudo bem? É para que você aqui entenda por que eu falei que é um tipo de prazer sexual. Então, temos o clitóris, aí nós temos a abertura da uretra, por onde então vai sair o xixizinho. Então veja que a uretra feminina é muito curtinha, tem aí uns 4 centímetros. E aí então, mais abaixo, é que nós encontramos a abertura da vagina. Então, a vagina é um canal que tem aí aproximadamente uns 8 centímetros de comprimento. É claro que a hora que eu dou essa informação, você pensa, mas gente, como é que cabe um pipizão maior que 8 centímetros ali dentro dessa vagina? Nas preliminares, devido à liberação de endorfina, você, menininha, tem contrações uterinas. E repare que o útero, olha que bonitinho, isso poucas pessoas percebem, ele não está no mesmo plano que a vagina. O canal vaginal está aqui, o útero ele está praticamente perpendicular. Então, quando o útero começa a contrair, ele vai alongando o canal vaginal. Tudo bem? Por isso que nós temos uma certa elasticidade para acomodar um pipizão um pouquinho maior. Mas, ao mesmo tempo, pode ser desconfortável porque podem gerar ferimentos. Onde, Dani? Aqui, né, na entrada do útero durante o ato sexual. A glândula, a cabeça do pênis, pode bater contra o cérvix uterino ou a abertura do útero, causando lesões e naturalmente dor, tá bom? Então é só para que você aqui entenda a importância que tem as preliminares em toda relação sexual. Aí sim eu tenho o útero deitadinho sobre a bexiga e apontado para o seu umbigo. Imagina se tivesse um bebezinho ali, então ele vai se desenvolvendo para frente e para cima. Então, por isso, a barriga da grávida vai se projetando para frente, o útero vai crescendo para cima. Tio Dan, mas ele está muito pesado. E quem está ali embaixo? A bexiga urinária. Por isso, a bexiga da mulher ela é comprimida. E aí, você já conhece essa história de que grávidas fazem xixi. Olha, eu não vou dizer a cada 5 minutos, porque não é, mas a cada meia hora é, tá bom? Então, deixa eu lhe mostrar agora, tirando todos esses outros órgãos, apenas esse finalzinho do canal vaginal e aí então o útero. Reparem que internamente o útero tem uma parede que a gente já discutiu lá na embriologia, é chamada de endométrio, e o útero apresenta esses dois braços que nós chamamos hoje de tubas uterinas. Elas já foram chamadas de trompas de falópio, ovidutos, mas hoje é tuba uterina. O que acontece? Lá na frente da tuba uterina, você está vendo que ela tem uma espécie de uns dedinhos? Nós chamamos de fímbrias. Para que elas servem? Para coletar o ovócito que vai ser expulso no processo de ovulação. Você já percebeu essa história, ó, de que o ovário é uma estrutura que fica suspensa, ó. Ela fica, o ovário fica preso e tem um ligamento, mas ele fica preso à parede externa do útero. Então, a tuba uterina ela se aproxima
tá? Mas ela não está, tipo, grudada. Não, ela se aproxima. Por isso as fímbrias são importantes justamente para coletar esse ovócito. Tio Dani, se não coletar, aí pode rolar gravidez extrauterina. Então pode rolar uma chamada gravidez ectotópica. Por quê? Lembra que na hora da ejaculação, os espermatozoides serão lançados aqui no canal vaginal. Então eles precisam passar pela abertura uterina. Chegou na cavidade uterina, lembra que eu disse? Ele tem que ir para a tuba uterina correta e ele não sabe, tudo bem? Imaginando que ele tem escolhido essa tuba, quem ele vai encontrar ali? O ovócito secundário. Portanto, a fecundação é um fenômeno que ocorre dentro da tuba uterina. Tio Dani, se não tiver um ovócito aqui, é isso que eu estava comentando. Imaginem que esse ovócito, ao invés de entrar na tuba, ele pode sair. Tio Dani, onde ele fica? Onde ele fica no celoma, na cavidade celomática, né? Nesse espaço. E aí que é o interessante, porque esses espermatozoides, eles também podem sair, né? E, olha lá, acaba encontrando o ovócito. E aí você vai me perguntar, e para onde vai parar esse embriãozinho? X. Geralmente, por uma questão de estatística, elas acabam se nidando, né? Prendendo-se à parede da tuba uterina externamente, por isso que ela é ectotópica. Mas tem aquelas que sofrem nidação sobre o intestino. Nossa, tem de tudo, gente, sério mesmo, tá? Mas acho que uma gravidez que vocês já ouviram falar é a gravidez tubária. É quando então forma-se o embrião aqui dentro da tuba uterina, mas ele não consegue descer em direção ao útero. Ele deveria seguir em direção ao útero, mas ele não fica lá. Ele não desce. Ele permanece dentro da tuba. Tudo bem? Beleza? Por que eu estou contando tudo isso? Porque agora chegou a hora de você conhecer comigo o maravilhoso ciclo menstrual. Tio Dani, mas olha isso, rapaz! Quantas informações! Eu procurei preparar aqui a maior quantidade possível e qualidade de informações pertinentes a um ciclo menstrual. Então, acompanha comigo de baixo para cima. Ali eu coloquei a periodicidade, então do primeiro dia até o último, então eu coloco N, porque é a velha história, a gente tem aí uma variação de mulher para mulher. De mulher para mulher, Marisa. Então, a gente tem um valor médio, eu vou te contar, mas fica a dica. Segunda informação, variação da temperatura corpórea. Sim, tua temperatura corpórea varia, viu, menininha, ao longo do teu ciclo menstrual. Aí, na terceira linha, a gente analisa os hormônios hipofisários. Lembra do FSH e do LH? A gente tinha comentado na aula de endócrino. Agora eu vou comentar a função dele. Aí na quarta linha, tá vendo à tua esquerda que eu coloquei um útero, mas eu pus um pontilhado ao redor do ovário. Nós vamos observar o que vai acontecer dentro do ovário. Então, tudo isso daqui é algo que vai rolar dentro do teu ovário. Beleza, menininha? Muito bem. Aí a gente passa a analisar que nome eu dou a essa fase do ciclo menstrual. E aí, mais um gráfico. Aí nós vamos analisar a variação na concentração dos hormônios ovarianos. Então, nós temos dois grupos de hormônios: os produzidos pela hipófise e os produzidos pelos ovários, tá bom? Vamos observar justamente como se dá o desenvolvimento do endométrio, por isso esse rosinha ao redor da parede interna do útero. Esse seria o endométrio visto de frente e aqui o endométrio visto de perfil. Nessa última linha aqui seria o perfil dele, tá bom? Mas é para você poder se organizar. Então, bora nós. Tio Dani, primeira coisa, ciclo menstrual é a mesma coisa que menstruação? Não.
Menstruação é a descamação da parede do endométrio, da parede do útero. Então, olha aqui, ó. Tá vendo o endométrio, rosinha? Ele está sendo expelido pelo útero. Ali, portanto, dizemos que ocorre a menstruação. Perfeito? E é justamente quando começa a expulsão desse endométrio que a gente diz que é o primeiro dia do ciclo. Por isso que eu coloquei esse número 1 aqui, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Você pode ir acompanhando por qualquer uma dessas posições. Então, vamos colocar isso num linguajar fácil? Quando é o primeiro dia do seu ciclo menstrual? Quando vem a tua menstruação. Desceu a menstruação? Ali é o dia de número 1. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Enquanto você menstrua, sua hipófise, a glândula mestre, libera esse hormônio aqui, ó, chamado hormônio folículo estimulante, o FSH. Hormônio folículo estimulante. Estimulante de um folículo? De onde tem folículo? Dentro dos teus ovários. Os seus ovários contêm uma série de envelopinhos que chamamos de folículos ovarianos. E o que tem dentro de cada envelope? Horas, um gameta em potencial. Não vai me falar óvulo, hein? Você sabe disso, a gente já comentou na embriologia. Óvulo é um gameta que já sofreu fecundação. É ovócito secundário. Tá bem? Beleza, então, continuando. Portanto, o FSH ele é então um hormônio liberado pelo lobo anterior da hipófise, lembra? Adenopófise. E onde que ele atua? Lá dentro dos ovários. Ele vai promover, então, olha que bonitinho, o desenvolvimento, a maturação dos folículos ovarianos. São alguns folículos que vão se desenvolvendo. Te dando aquela bolinha que está ali dentro, é o ovócito secundário ainda se desenvolvendo. Tudo bem? Então, primeiro dia de menstruação, então você ali já inicia a secreção do FSH. Conforme o folículo ovariano vai se desenvolvendo, ele, estrutura ovariana, liberará esse hormônio aqui, estrógenos. Lembra? Os estrógenos são os hormônios importantíssimos para o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e agora para o início do desenvolvimento de um novo endométrio. Então, conforme nós temos um aumento na secreção de estrógeno, reparem, o endométrio começa a se desenvolver mais e mais. Percebeu então que é uma cascata de eventos? Então, primeiro dia, a mulher menstrua. Menstruou, ela começa a liberar FSH. O FSH estimula o folículo ovariano. Conforme o folículo vai crescendo, ele vai liberando estrógenos, que por sua vez desenvolvem um novo endométrio. Tudo bem? Tudo isso que eu acabei de lhe contar, a gente chama de fase pré-ovulatória, ou se preferir, fase folicular, né? É o folículo que anda em desenvolvimento. Perfeito? Agora é que acontece um fenômeno lindo. Quando nós encontramos isso aqui, que é o pico na secreção de estrógeno, ocorre um feedback positivo lá na hipófise. A hipófise detecta essa alta concentração de estrógeno e libera um hormônio que até então ela não tinha liberado, o LH. Você está vendo esse pico rosa que a gente tem nesse gráfico? O LH é um hormônio importantíssimo para promover o rompimento do folículo ovariano. Em outras palavras, graças ao LH é que acontece a ovulação. Tudano, então peraí, então dá para saber o dia fértil com facilidade? Claro que dá. Se você vai resolver um exercício, procure pelo gráfico em que nós temos esse pico único
né, desse hormônio? É o LH. Aquele ali é o dia da ovulação. Tio Dani, eu entendi, mas eu tenho uma dúvida. E quando é que eu ovulo? Tome cuidado, tá? Porque como a média de dias de ciclo menstrual das mulheres do mundo inteiro é de 28 dias, qual que é o problema? Por que eu não gosto de colocar esse 28? Por causa dos meninos, por incrível que pareça. Os meninos pegam, eu venho aqui, coloco 28, aí eles vêm aqui, vem 14, aí, obviamente, né, o cérebro exatoide deles pensa assim, 28, 14, a ovulação ocorre sempre na metade do ciclo. Não mesmo. Então não tire essa conclusão precipitada. Porque você pode afirmar que a ovulação é um fenômeno que ocorre 14 dias antes da mulher menstruar. Percebeu? É diferente. É claro que há uma coincidência numérica. Em 28, menos 14, 14, tudo bem. Mas e se fosse, por exemplo, um ciclo maior, um ciclo de 32 dias? Tá vendo? Não vai ser tipo 15 e meio, né? Ou mesmo 16, porque eu não consigo achar certinho. Então, só para a gente entender que é fácil calcular quando acontece a ovulação, quando, portanto, a mulher está no seu dia fértil. São 14 dias antes de ocorrer a menstruação. É lá que temos o pico de LH. Perfeito? Então, agora, continuando. Reparem que o ovócito foi liberado, mas os restos do folículo, o envelopinho, permanece dentro do ovário. Perfeito? Por ação do LH, esses restos do folículo ovariano, eles acabam se modificando em uma estrutura que nós chamamos de corpo amarelo. Em latim, corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ou corpo amarelo, é ele quem vai retomar a produção de estrógeno. Então veja que o estrógeno deu uma caidinha, claro, afinal era o folículo quem estava sintetizando e liberando. A partir do momento em que você tem o rompimento do folículo, então você tem uma queda na produção. Quando ele se torna o corpo lúteo, ele volta a produzir estrógeno. Mas não é só estrógeno. Agora, o folículo ovariano modificado em corpo lúteo passa a produzir progesterona. Olha lá, progesterona não tinha sido secretada até então. Tio Dani, para que serve a progesterona? Ela é quem vai finalizar o desenvolvimento do endométrio. O endométrio, ele torna-se mais espesso, ele ganha glândulas de glicogênio, ele ganha maior vascularização. É a progesterona quem vai dar o trato final para o útero receber o embriãozinho. Percebem então a importância que nós temos para a progesterona? Ela está então nessa segunda metade do ciclo menstrual, tudo bem? Então, beleza. Então vamos imaginar que o ovócito foi liberado, está lá na tuba uterina, está esperando pelo espermatozoide. Enquanto isso, eu tenho estrógeno e progesterona acelerados, trabalhando nessa finalização do endométrio. O grande problema é que um ovócito ele não tem uma sobrevida muito longa. Estima-se que está entre 24 e 48 horas, tá? A sobrevida do ovócito. Então, o que vai acontecer? Esse ovócito vai morrer, perfeito? Não houve fecundação, ele vai morrer. Ele está lá na tuba uterina. Deixa ele lá. Olha agora para dentro do ovário. Por quê, tio Dani? Olha para o corpo lúteo. O que está acontecendo com ele? Ele está se atrofiando.
Por que, tio Dani? Porque ele é quem estava utilizando suas reservas, em especial de esteroides, para a produção do estrógeno e da progesterona. Mas é aquela história, né? Chega uma hora que as reservas acabam. Por isso ele está diminuindo de tamanho, ele está atrofiando. Se eu não tenho matéria-prima, como eu posso produzir estrógeno e progesterona? Por isso, os níveis de progesterona e estrógenos caem pela falta de matéria-prima dentro do corpo lúteo. E sabe o que acontece quando os níveis desses dois hormônios caem? Você estimula o útero a iniciar o processo de contração e expulsão do endométrio. Peraí, tio Dani, isso é menstruação? Sim. Então, a menstruação, ela é o reflexo da queda dos níveis de estrógeno e progesterona. Percebeu? Então, olha só o que nós temos aqui. Primeira informação: se eu desejo provocar a descamação do endométrio, se eu desejo retirar esse tecido que envolve o útero internamente, eu preciso provocar queda dos níveis de estrógeno e progesterona. Essa é a estratégia da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma concentração elevadíssima de hormônios, geralmente é só estrógeno, só estradiol. Como é uma concentração muito alta, tomou. Só que você tomou, sei lá, um dia só, né? Você não toma hoje, amanhã, depois. Não, você tomou só hoje, pronto. Então, a concentração plasmática desse hormônio subiu. Só que começa a cair. E o que acontece? Quando caem os níveis desses hormônios, o útero é estimulado a descamar o endométrio. A mulher menstrua. Se ela não tem endométrio, como é que pode acontecer a nidação, né? A fixação do embrião na parede uterina? Tudo bem? Perfeito? Então, isso é importante de se perceber. E a segunda coisa importante, aqui é que a gente, na neuro, consegue enxergar uma das coisas mais belas que tem no cérebro feminino. Como o cérebro de vocês ama estrógeno e progesterona. Podem reparar, depois da ovulação é quando vocês ficam mais dispostas, de bom humor. E quando os níveis de estrógeno e progesterona começam a cair, santo Deus, é aí que vem a TPM, a tensão pré-menstrual. Algumas mulheres ficam muito emotivas, outras ficam muito nervosas, outras ficam as duas coisas, não é? Então é importante a gente enxergar que TPM seria o reflexo da queda desses hormônios. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, essa é a ideia de um ciclo menstrual, portanto, de uma mulher que não engravidou. Tio Dani, e se de repente essa mulher engravidasse? Vamos recordar? Lá na embriologia eu te mostrei essa imagem. Então eu disse que você, menininha, vai liberar o ovócito secundário. Esse ovócito secundário vai esperar pelo espermatozoide. Se ocorrer a fecundação, aí eu chamo de óvulo o quê? Aquela célula que tem ainda tanto o núcleo do espermatozoide quanto do ovócito secundário. A partir do momento que esses núcleos se fundem, aí eu tenho a fase de zigoto. E aí começa de fato o desenvolvimento embrionário. Lembra? As segmentações representam as mitoses que o nosso embriãozinho começa a sofrer. Quando ele é uma massa compacta, de poucos blastômeros, de poucas células, nós dizemos que ele está na fase de mórula. E isso nós já estamos mais ou menos 5 dias após a relação sexual. Tá? E ele, reparem, a mórula já chegou à cavidade uterina. O que vai acontecer? Ele continua a sofrer segmentação, né?
continua sofrendo mitose, mas ele desenvolve uma cavidade interna e passa, portanto, a ser chamado de blástula. Lembrando, se for uma blástula humana, nós apenas chamamos de blastocisto. É a mesma configuração. Então, esse tal blastocisto é que vai precisar se prender à parede do útero no endométrio. Fenômeno chamado nidação. Quando acontece isso, aproximadamente uma semana depois da transa. Tudo bem? Então, mais ou menos vai fazendo as contas, né? 14 dias antes de menstruar, eu ovulei. Se eu tenho uma relação sexual nesse dia, no dia seguinte já tem um zigoto dentro de mim. Uma semana depois, eu me torno oficialmente grávida. Por quê? Aconteceu a nidação. E o que vai rolar pós-nidação? O embrião, ele passa... Não precisa ficar preocupado com todos esses nomes. A ideia apenas é que você observasse que as vilosidades coriônicas, elas começam a se desenvolver cada vez mais. A ponto, ó, a gente passa dessa para essa, aí a gente vai vendo, ó, nessa terceira imagem, quantos vasos sanguíneos estão se desenvolvendo? Isso daqui. Você sabe, né? O que eu quis te mostrar. Após a nidação, dá-se o início do desenvolvimento desse importantíssimo anexo embrionário chamado placenta. E o que tem, tio Dani? Você não lembra, não? É a partir do momento que uma mulher abriga uma placenta dentro dela que começa a ocorrer a secreção desse hormônio chamado gonadotrofina coriônica, o famoso HCG. Então, HCG é o hormônio secretado pela placenta. Espera aí. Então, se eu estou suspeitando de uma gravidez, eu compro um teste desse de farmácia, um teste de urina, e o teste vai avaliar se tem ou não HCG na minha urina, tio Dan? Exatamente. E é aí que, então, né, algumas ficam felizes, outras nem tanto, porque elas têm dificuldade de fazer a leitura desses testes mais simples. É muito fácil, né? Uma barrinha, um sinalzinho de mais, ele tem que acender, dizendo que o teste foi realizado corretamente. Então, ela é a linha de controle. Aí é que agora você tem que torcer para o resultado que você está em busca. Se você quer de fato estar grávida, torça para aparecer o segundo tracinho. Se não aparecer, então não quer dizer que você não está grávida. Quer dizer que esse teste não encontrou HCG na tua urina. Será que você não fez esse teste cedo demais? Concorda? Porque talvez eu não tenha ainda uma placenta produzindo grandes quantidades de HCG. Por isso, é o famoso resultado falso negativo. Eu precisaria fazê-lo em momento adequado, em que eu teria já uma concentração adequada para estimular esses testes. Então, se você acha, né, que pode haver chance de uma gravidez, você pode procurar por um laboratório e fazer o exame de sangue, o chamado beta-HCG. Aí não há dúvidas, né? Nós vamos quantificar o HCG e não tem como eu ter um falso negativo. Agora, o de urina, seria importante você, né, procurar uma boa marca que pudesse ter, então, uma sensibilidade maior para garantir um resultado mais preciso. Perfeito? Então, vamos imaginar? Deu positivo? Então, você está grávida, certo? Então, se tem placenta, tem HCG. Se tem HCG, você está grávida. O que vai acontecer? Mais ou menos 40 semanas depois da transa, vai acontecer isso daqui.
o lindo momento, né, do parto normal, aquele momento que todas as meninas devem estar, né, esperando por chegar. Veja o rosto de alegria, de felicidade dessa mulher, de prazer por expelir esse parasita de dentro dela, que é o filho. Afinal, é ele que roubava nutrientes dela e assim por diante. Você fala, não, tio Dan, para com isso, muda logo esse slide, tio Dan, eu não posso ficar grávida. Tio Daniel tem que ir para a faculdade. Tio Daniel tem que ir para as festas da faculdade. Tio Daniel tem muito para. Então, que tal você se lembrar dos diversos métodos contraceptivos? O método contraceptivo que o vestibular mais adora é o método comportamental. É o que tem menor eficiência, tá? Mas é aquela história, vamos ver se ele sabe como se calcula, vamos ver se ele está atento na hora da prova, se ele manja fazer continha de mais e de menos. Essa é a famosa tabelinha. Então, reparem que eu trouxe aqui, né, 2 ciclos menstruais. O da esquerda é o ciclo padrão de 28 dias. Lembrando, nenhuma dessas mulheres toma anticoncepcional. Para a gente fazer o cálculo da tabelinha, não pode tomar anticoncepcional, tá bem? Então, no ciclo de 28, então, nós temos aqui o primeiro dia, que é o dia que desceu a menstruação. Mais ou menos torna-se aí, né, um período de uns 5 dias. Aqui foi estendido para 7, que seria então durante essa semana que a mulher vai expelir todo o endométrio. Tá? Mas geralmente são 5 dias. Então, o que vai acontecer? Beleza, já te contei, né, que esse aqui é o primeiro. Então, o último dia do ciclo é aquele dia que antecede uma nova menstruação. Então, é assim que você começa a calcular o teu ciclo. Sabe aquela coisinha? Ai, tio Dani, por favor, me ajuda. Nossa, eu estou super preocupado. Então, o tio Dani, nessa circunstância, o que ele faz? Ele pergunta, escuta, quando foi a última vez que você menstruou? Aí eu vou lá no calendário, marco. Então, eu procuro descobrir qual é a periodicidade do teu ciclo. Vamos considerar que sejam 28 dias. Enquanto você está lá choramingando, o tio Dani pega e faz 14 dias antes de menstruar. Aqui é o dia que ela ovulou. Então, esse é o dia fértil. Agora eu calculo o período fértil. Portanto, eu dou 3 dias antes da ovulação, 3 dias depois. Essa é a estratégia mais segura para se calcular um período fértil quando não se quer ter filhos. Agora, quando você quer ter filhos, aí é diferente, né? Por quê? É aquela história, eu quero maximizar a chance de eu ter um filhinho. Então, se você pegar aplicativos, eles vão mostrar para você que geralmente são 3 dias antes, um dia depois da ovulação, né? Existem algumas pequenas variações, mas para a gente, efeito vestibular, porque estamos falando ali, ó, é anticoncepção. Eu não quero ter um filho. Então você vai, volta 14 dias antes da menstruação e dê 3 dias antes e 3 dias depois. Esse daqui é o período fértil. A mulher não pode ter uma relação desprotegida durante essa semana. Por quê? Porque ela pode engravidar. Vamos entender. Por que 3 dias antes, tio Dani? Por quê? Porque esse é o tempo de vida de um espermatozoide, lembra? 72 horas. Então, se ela transar aqui no 11º dia, no 14º ainda deve ter algum espermatozoide vivo. Tio Dani, por que esses 3 dias depois? É o que eu disse. 2 dias são da sobrevivência do ovócito. E esse terceiro dia é um dia de segurança que a gente dá. Por quê? Gente, vocês não são máquinas que ovulam
precisamente no 14º dia do teu... Não, pode atrasar um pouco. Por isso que a gente dá um dia de folga nesse período menstrual. Nesse período fértil. Tudo bem? E toma cuidado, né? Porque um ciclo maior, um ciclo de 32 dias, então você tem que voltar 14 dias antes dela menstruar. Em outras palavras, no 18º dia, o dia fértil dela. Aí a mesma coisa, 3 dias antes, 3 dias depois. Então você concorda que se nós estivéssemos, né, aqui considerando aquela história dos meninos, que a ovulação ocorre na metade do ciclo, então deveria ser aqui, ó, no 16º. E vai dar ruim, hein? Por que vai dar ruim? Porque é óbvio, você vai errar aqui o período fértil, você vai falar que aqui não vai ter mais chance de gravidez. E se transar sem camisinha, vai engravidar. Então, cuidado, tá bom? O método da tabelinha é o método mais cobrado nos vestibulares por conta disso. Ele requer uma técnica, e essa técnica é muito simples, 14 dias antes da menstruação. Agora, quer métodos mais eficientes? Nem use tabelinha. Que tal os métodos de barreira que são os mais difundidos e os mais baratos? Quem são? As camisinhas, tanto a masculina quanto a feminina, embora a feminina não tenha caído no gosto, né, do público brasileiro, além disso ela é mais cara, a camisinha masculina é com certeza a mais empregada dentre os métodos de barreira. Existe uma outra técnica que é o uso do diafragma. O diafragma é uma espécie de uma tampinha que a própria mulher insere antes da relação sexual. Então essa tampa, como o nome já vai dizer, né, vai bloquear a passagem dos espermatozoides para dentro do útero. Hoje existe até uma versão análoga. Ao invés de ser uma tampinha de silicone, existe uma espuma. Tá? Essa espuma, essa esponja, a mulher ela passa uma espécie de um gel. Esse gel é um espermicida, tá? Uma pomada que, portanto, tem propriedade de matar espermatozoide. E faz a mesma coisa, introduz no canal vaginal, depois da relação sexual, ela recolhe, tá bem? E ainda como método de barreira, nós temos o dispositivo intrauterino, que é o famoso DIU. Mas toma cuidado, porque esse é o DIU mais antigo, né? O famoso DIU de cobre. Ele não é introduzido pela própria mulher, ele precisa ser introduzido pelo médico, a ginecologista, por exemplo, e ele tem essa forma de um T. É claro que a hora que eu olho para uma imagem como essa, dá-se a impressão de que o DIU é gigantesco, né? Bom, primeira coisa, o teu útero, hoje, se você não está grávida, ele tem mais ou menos o tamanho de uma bolinha de ping-pong. Sério, uma bolinha de ping-pong. Então, qual que é o tamanho do DIU? Menor ainda, tá bem? Ele é esse Tzinho que vai ser colocado ali dentro, se for um DIU de cobre, por reagir com o muco do próprio útero, ele acaba liberando substâncias que têm propriedade espermicida, tá bem? Mas eles estão caindo de moda. Por quê, tio Dani? Os métodos hormonais é que estão entrando agora no gosto das mulheres. Então, aqui nessa imagem maior, ó, então aqui você tem um DIU químico, né, de cobre, e aqui também. Santo Deus, tio Dani, olha isso. Você imagina, meninas, né, colocar uma estrutura dessa e você se abaixa, se mexe e ele fica raspando. Deve ser super desconfortável, né? E agora, então, os DIUs hormonais. Repara que ele tem uma espécie de uma cápsula, né, maior aqui. Aqui dentro tem anticoncepcional. E esse anticoncepcional, geralmente, ele tem apenas progesterona.
E o que é mais interessante? Ele libera essa progesterona lentamente todos os dias. Portanto, é como se você tomasse um anticoncepcional todo dia, só que sem ingerir. E o mais bonito, ao invés desse hormônio cair na corrente sanguínea, essa progesterona vai ter ação local no aparelho reprodutor, tá certo? Existe um DIU que está na moda, embora, né, não deveria aqui ficar falando esses nomes, mas é o Mirena, tá? Você, menininha, já deve ter ouvido falar nele. Esse é o DIU considerado mais seguro e o mais difundido dentro da comunidade médica, porque ele é um DIU hormonal à base de progesterona. Então, é claro, fica sempre, né, a questão, e agora, será que eu coloco o DIU? Bom, de novo, o DIU ele vai ser introduzido e ele permanece ali dentro do teu útero por 3 a 5 anos. Tá? E só vai trocar depois disso. Tio Dani, eu vou ficar 3 anos sem menstruar? Dependendo, sim. Se for Mirena, vai. Caramba, tio Dani, que bênção! Então, você concorda que o DIU pode ser uma estratégia interessante para mulheres que não apresentam disciplina para o uso do anticoncepcional oral? Por quê? Não pode falhar. Se você toma a sua pílula anticoncepcional todos os dias pela manhã, então é todos os dias pela manhã. Tá? Eu sei, existe uma tolerância de atraso, mas eu não contaria com essa possibilidade. Então escolha um período, não estou falando nem horário, escolha um período, é de manhã? É. Então tome todos os dias pela manhã. Tio Dani, se por acaso eu tomo de manhã, aí amanhã eu tomo à noite, aí no outro dia eu esqueço, aí no outro dia eu tomo perdido, mas aí você já entendeu que você não tem efeito contraceptivo, tá bom? Que tal nesse caso, ao invés de você utilizar o anticoncepcional oral, que tal utilizar o injetável? É uma injeção por mês, por exemplo. Seria análogo a tomar essa cartela de anticoncepcional. Ai, tio Dani, injeção. Eu tenho medo de injeção. Tá, então eu sei que pode não ser, né, mais adequado para você, porque você é cabeçuda, né? Você esquece de tomar pílula anticoncepcional, então acho que para você não seria uma boa. O que? O adesivo. Esse adesivo lembra muito, né, um band-aid, em que ele libera esse hormônio e ele faz exatamente o mesmo papel da pílula anticoncepcional oral. Qual que é o problema? Esse adesivo ele tem que ser substituído com alguma periodicidade. De novo, né? E se você esquecer de substituir o adesivo? Então não adiantou nada. Aí é que vem uma das coisas mais belas que existem e com um nome popular horroroso. O que, tio Dani? Os implantes. Reparem na imagem o tamanho que tem um implante. Quando eu tive um implante assim em mãos, eu, para poder mais ou menos ter uma ideia, pega um, uma carga de lapiseira, tá? Não uma, mas duas. Põe duas assim, ó. Segura essas duas juntas. Esse é o implante, tá? Ele é um bastãozinho que contém anticoncepcional. E ele vai liberando esse anticoncepcional. Tio mas ele chama implante por quê? Porque ele vai ser introduzido debaixo da pele. Você tá brincando? Esse negócio vai ficar ali? Ele é palpável, tá? Você vai perceber que tem alguma coisa ali, mas ele não fica saliente. E é justamente o implante que as pessoas chamam de chip. Gente, pelo amor de Deus, você virou um celular agora para colocar chip em você? Então isso não é um chip, isso é um implante. Porque quando eu falo chip, eu penso em alguma coisa eletrônica. Por enquanto, os implantes não são eletrônicos, tá? Eles ainda são químicos.
Então, só para entender que é a mesma coisa, embora não seja um componente químico. E aí, como a última opção, você teria o anel vaginal. O anel vaginal é análogo ao implante, só que ele é grande e é introduzido no canal vaginal e lá ele vai liberando o hormônio. Peraí, tio Dan, mas eu fico com esse anel o dia inteiro, a noite inteira, e ele fica lá, certo? Tio Dani, e se for rolar um fucking shit? Tira o anel, fucking shit, põe o anel de volta. Entendi. Nossa, tio Dani, quantos métodos diferentes. Pois é, eu queria te mostrar justamente isso, né? Sair da história da pílula anticoncepcional. Eu quero que você compreenda que justamente nós temos diversas opções e até mesmo aquela que eu comentei com vocês durante a explicação da parte anatômica, que são os métodos cirúrgicos. O método da vasectomia, né, como eu comentei, a gente pega, corta o tubo deferente, e a laqueadura, que aí é cortar a tuba uterina. E com isso, a gente vai impedir que o espermatozoide que chega aqui alcance o ovócito que está do lado de lá. Tudo bem? Mas coloco inclusive entre aspas, porque hoje esses métodos, dependendo da técnica, podem ser revertidos. Beleza, queridos? Tranquilos? Olha lá. Quem diria, hein? Então, chegamos ao grande finale da nossa fisiologia. Então, primeiro eu quero agradecer você por toda a dedicação, pelo teu apoio, né, durante as minhas aulas. Deixa eu tirar aqui. Pelo apoio durante o curso. Saiba que, sinceramente, embora nós tenhamos passado aí por um ano tão difícil, cheio de percalços, tivemos que nos readaptar. Olha eu aqui, né? Gravando de dentro do quarto do Benício, porque é o único lugar que tem ar-condicionado. Se eu ficar no meu escritório, eu torro. Então eu venho para cá, para quê? Para tentar fazer aqui para você uma aula minimamente decente, para que você tenha condições de fato de poder aprender. Eu quero muito que você se dê bem, né? Tanto no vestibular quanto na tua vida. Então saiba que o Tio Dani sempre estará torcendo por você. E não se esqueça, nós ainda temos a revisão pela frente. Então, por favor, estude sistema reprodutor. Por quê, Tio Dani? Todo vestibular ama fazer perguntas, em especial ciclo menstrual, tá bom? Se você tiver dúvidas, já sabe, me procura no plantão, me chama lá no Instagram, enfim, você sabe como me encontrar, tá bom? Beijo grande, aquele abraço!